Algum tempo atrás eu assisti uma série chamada, e não vou focar muito na série, mas só pra contextualizar, assisti uma série chamada Sex Education, em que tinha um personagem principal, ele é filho de uma terapeuta do sexo, acho que dessa forma que chama, né? Acho que sim. Uma terapeuta do sexo. Ou uma terapeuta sexual. Uma terapeuta sexual, isso, terapeuta sexual. E o pessoal da escola descobre, e aí ele começa meio que a atender os alunos na escola de uma forma, vamos dizer assim, clandestina. Mas assim, ele consegue assim ajudar ou resolver o problema de todo mundo, mas ele com os problemas dele é travado. Isso é bem comum, né? É bem comum ao ponto de a gente ter solução para o mundo, né? Menos a solução para as nossas dores e tudo mais. Bom, acho que a gente é assim, né? A maior parte das pessoas são assim. Acho que um dia desse eu subi um post no meu feed falando, se nós seguíssemos um pouco mais os conselhos que nós damos, muito possivelmente nossa vida seria mais tranquila, né? Porque eu tenho solução para o mundo. E essa é uma coisa que eu falo muito. Tem um filme chamado Conversando com Deus, né? E aí uma hora, o cara, né, o Neil Walsh, ele está dando uma entrevista e a menina pergunta se Deus realmente está falando com a gente, né? E ele fala, sabe quando você liga o rádio e está tocando aquela música que você ouve ali, tá ouvindo aquela música e fala com você? Sabe quando você pensa em alguém e toca o telefone, é ela? Né? Ou seja, Deus está o tempo inteiro falando com a gente. Ou muitas vezes Deus está falando através de nós, né? Eu falo, quando as pessoas chegam com um problema para você, muitas vezes você tem um caminho. Você fala para ela, relaxa, calma, né? Talvez não seja tão difícil assim, mas a gente não consegue aplicar isso para nossa vida, E esse é um grande problema. Então, primeiro eu acho assim, né, que fizemos um vídeo recentemente, eu falava que nós nascemos pronto, a gente só não sabe interpretar o que nós conhecemos, a gente só não sabe ler, a gente não para respirar e falar, vamos ouvir aqui dentro. Uma coisa que eu sempre ouvi e sempre falei isso em treinamento é, a resposta está onde? Dentro de você mesmo, né? Toda vez que fala assim, onde é a resposta? Dentro de você. E é fato, a resposta está aqui dentro. É que a gente não consegue olhar para tudo isso aí. Então, o caminho talvez seja a gente começar a ouvir um pouco mais aquilo que está falando, né? E aí eu posso falar assim que, ao contrário do terapeuta, né, desse terapeuta sexual da série, eu me curei à medida que eu fui falando para as pessoas. Por quê? Porque eu fui me ouvindo, né? Eu fui me dando conta. Eu falo que Namastê foi um grande processo de cura para mim. Porque o que eu falava lá, tinha hora que eu falava, não só lá, terapia, né? E aqui eu estou no meu espaço terapêutico, onde eu atendo também. Quantas vezes eu não virei para o meu cliente, falei algo e a minha mente falou assim, ok, mas você não faz isso para sua vida, né? Então é importante você começar a seguir o que você fala. Por que você não está olhando para isso aqui? Por que você não está olhando para aquilo lá? Eu fui entendendo, né, um pouquinho disso tudo. Hoje mesmo eu contei uma metáfora, né, que tem a ver com isso, daquela mulher que leva o filho para o mestre, né? Leva até o mestre, para que o mestre diga para o filho que era importante comer legumes. Né? E, bem resumidamente, e o mestre não entendendo bem, a mulher insiste, mestre, eu só quero que você diga pro meu filho que é importante comer legumes. Não é importante comer legumes, mestre? Mas sim, é importante, né? Aí o mestre entende o que ela quer e fala para a mãe, volte na semana que vem. Mas mestre, é simples, eu só falar isso pro meu filho, semana que vem, daqui a uma semana. Uma semana depois a mulher volta com o filho, leva até o mestre, né? O mestre reconhece, manda chamar o filho senta e o mestre vira para mim e fala assim, é importante que você comece a comer legumes. E o mestre, sim, mestre, eu vou começar a comer legumes. Promete? Sim, prometo. A mulher toda feliz, né, agradece ao mestre, pergunta, mas mestre, por que demorou uma semana? E o mestre responde, primeiro, eu tinha que começar a comer legumes. Então, que reforma nós vamos fazer aqui? Né? À medida que eu vou falando, à medida que eu vou me entendendo. E dentro do set terapêutico, dentro da Namastê, foi muito incrível, assim, porque eu começava a falar coisas e aí a minha mente ia processando aquilo lá. E só para trazer uma ideia, eu estou com o Namastê desde 2009, né? Eu falo que o meu processo de autoconhecimento vem desde essa época, 2009, quando eu comecei a olhar para o Namastê. Eu já trabalhava com treinamentos, mas era outro esquema de treinamento, treinamento de alto impacto. Autoconhecimento, acho que era muito mais para mexer com as emoções, não que não haja autoconhecimento lá. Mas eu vejo que Namastê é muito desse despertar de espiritualidade, despertar de consciência, sempre trazendo a ideia de que espiritualidade tem a ver com consciência, né? O que é consciência? Estar mais consciente das escolhas que eu estou fazendo. E o Namastê foi muito incrível para isso.
Então, só um exemplo do que aconteceu, alguns exemplos, né? Eu lembro que uma vez no Namastê, eu falava assim, ó, na minha casa tinha muitas brigas. E eu falei, não. Em casa não tinha briga. Quem brigava em casa era eu. Então, em casa tinha, opa, era eu que brigava. Por que eu brigava? Eu fui entendendo, puta, porque um monte de historinhas da minha mente sobre por que eu brigava. Meus irmãos não me amavam. Até que um dia eu falei, pera, não me amavam do jeito que eu queria. Do jeito que eu esperava, até porque esse amor que eu cobrava de todo mundo, também eu não sabia fazer. Como esperar que eles me deem algo que eles não sabem, né? Mas recentemente eu estava conduzindo um grupo, nem na Master Era, eu estava conduzindo um grupo, conduzindo uma troca, né, num grupo de autoconhecimento, e aí um dos participantes virou lá e falou assim, ele está quebrado financeiramente, né? E ele falou, putz, Sérgio, eu tenho muita... Ir no restaurante e encontrar com os meus amigos, eu tenho vergonha de sentar naquela mesa. E naquela hora que ele falou vergonha, meus olhos encheram de lágrimas, assim, eu falei assim, era exatamente isso que eu sentia perante os meus irmãos, era vergonha. Só que como é que eu manifestava a minha vergonha? Me excluindo da família e atacando com raiva. Então a minha forma de vingança era raiva, eu trazia raiva, porque eu não sabia lidar com aquela vergonha, eu me sentia pequeno, e para não ser pequeno, eu queria me transformar em grande, e a única forma que eu tinha era raiva. Aí eu fui entendendo um monte de coisas, né? Então isso, o quanto é importante você sair de um lugar, porque até então, se fosse lá atrás, se ele falasse isso para mim, não ia cair em lugar nenhum. Mas à medida que eu vou me colocando, olhando de verdade, sentimentos que estão aqui, porque senão o meu ego, ele cria toda uma máscara, toda uma fortaleza para eu não ser esse cara frágil. Porque ninguém gosta de pessoas frágeis, né? Teoricamente, a gente quer pessoas fortes. E quando eu fui me fragilizando, eu fui me dando conta, né? Tira a palavra fragilizar e vamos para a palavra... Quando eu fui me vulnerabilizando, acho que é melhor, né? Quando eu fui me abrindo, porra, eu fui vendo como que era a minha dinâmica. E ali eu fui entendendo. E aí eu fiquei muito mais aberto a ouvir o que as pessoas estavam falando, a ouvir o que eu estou falando. Né? Eu falo muito que o Namastê não é para os outros, é para mim, é para minha própria cura. Quanto que eu me curei no Namastê. À medida que eu ia falando para as pessoas, aquilo estava vindo. E da onde vem tudo isso? Não sei. Ele só vem de algum lugar aqui. Né? Eu falo assim, é como se eu já soubesse. E por algum motivo eu estou acessando essa informação, mas eu não quero aqui ficar me vangloriando disso, falar, né, acabamos de gravar um vídeo e eu falo assim, todo mundo já veio pronto, é que a gente não está pronto para ouvir, a gente não está aberto a ouvir o que nós estamos falando, o que as pessoas estão falando. Quando eu vou me vulnerabilizando, eu vou prestando atenção nas coisas, de que forma elas tocam aqui. Se fosse um tempo atrás, quando essa pessoa falava assim, né, eu sinto vergonha. Eu falei, não, eu nunca senti vergonha. Vergonha não. Meu sistema, modo defesa. E eu vou atacar. Eu falei, não. Eu falei, pô, era isso que eu sentia. Eu tinha vergonha. Vergonha do quê? Da ideia que eu tinha sobre o quanto meus irmãos tinham de dinheiro e eu não. Então eu tinha vergonha de não ser igual a eles, tinha vergonha de não estar na mesma altura deles. E isso me colocava em modo embate o tempo inteiro. Então quando eu fui me percebendo, quando eu vou me percebendo, quando eu vou me acolhendo, quando eu vou me aceitando, né? Isso tem muito a ver com o meu processo de vulnerabilidade, eu vou me abrindo mais para minha cura. Para minha cura. E é importante sim que eu possa me curar, para que eu possa também ser um agente de cura para o outro. Né? Mas tá bom, talvez eu não seja terapeuta, e ok. Nem todo mundo, né, vai ser terapeuta, mas eu acho que o caminho aqui é se ouça mais. Sabe aqueles conselhos que você está dando para os outros? Você usa na sua vida? Você aplica para você? Talvez seja um grande exercício, né, se ouvir mais, seguir os conselhos que você dá para os outros. Porque o conselho está vindo muitas vezes, né, aquela palavra, não vão tirar a palavra conselho, mas aquela palavra de ajuda, puta, pode ser incrível na vida das outras pessoas, porque elas vão te ouvir muito, porque elas confiam em você. O problema é que nem você confia em você, e aí você não aplica aquilo que você está falando para os outros, e talvez vale a pena, assim, se humildar, né? Humildar não é um verbo, mas buscar uma humildade só para se ouvir mais, para estar mais em silêncio. Há tanta verdade aqui, né? Há tanta verdade aí dentro de você, das pessoas, há tanto amor aí dentro. O problema é que a gente acha que não há amor, que não há cura. Há cura. E o amor basta.
O amor é a cura para tudo isso. Mas puta, mas que amor é esse? Quando não houver cobrança sobre o que você faz, não é financeira não, emocional, quando não houver troca, quando houver uma intenção verdadeira de ajudar o outro, aí há amor. E quando tiver isso presente, ele será altamente curativo. Muitas vezes, mais para você do que para o outro. Então, ouça-se mais desse lugar de vulnerabilidade. Porque quando a gente não se vulnerabiliza, é só uma máscara aqui, é só uma casca, é só uma armadura impedindo você de se encontrar, de se ver, de se perceber.